Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor Jonas Nogueira, que é coordenador de artes do Colégio Mackenzie. Professor, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu que agradeço. Hoje nós vamos falar sobre a relação da música e a necessidade da formação na área de arte para o ensino básico. Professor, o senhor acabou de fazer aí o seu mestrado no programa de pós-graduação aqui na nossa universidade, na área de educação, arte e história da cultura. Afinal de contas, qual é a importância da música na formação das pessoas? Olha, para além da questão cerebral, de toda a questão da cognição, né, a questão mesmo física, biológica, que a música tem, isso é um assunto que vai muito longe, eu acho que eu vou usar as próprias palavras do depoimento de alguns alunos que passaram por aqui. E eles falam assim, o meu caráter foi formado dentro deste coral, por exemplo, de um trabalho que nós tivemos. Então, é impressionante, assim, o caráter de uma pessoa democrática, um caráter da questão social, o olhar da pessoa é formado por uma possibilidade de viver uma experiência com arte. Mas como é que é essa... Porque tudo bem, né? Ele está falando, né? A pessoa pode falar, não, a música foi importante, mas o que, propriamente dito, em termos específicos, que a música possibilita, né, no caso aí do coral, o que ela possibilita essa formação no sentido de um processo de amadurecimento da pessoa? Isso é muito interessante quando a gente vê isso, porque não é a presença da música, por exemplo, da teoria da música dentro de um currículo disciplinar. Isso pode realmente fazer você a desenvolver algumas questões cognitivas, como a gente estava falando, e a sua inteligência. Mas esse outro aspecto, que é da formação integral da pessoa, é a prática e a vivência. É a possibilidade de fazer arte dentro do processo da escolarização deles. E existe uma, digamos assim, uma idade ideal para começar esse processo educacional na área das artes, mais especificamente da música? Desde o começo, né? Entrou na escola, pensando na escola, mas na questão da educação, da formação da pessoa, do bebê, né? Hoje nós já estamos no Mackenzie estudando lá na escola, estamos nos preparando para começar um trabalho de música para bebês. Professor, qual a importância, tendo em vista que a nossa instituição tem uma base religiosa, né, protestante, qual é a importância, então, dessa base religiosa nos corais da escola, no sentido de possibilitar uma formação humana? Olha, primeiro é a questão política, assim. A nossa tradição protestante ser uma tradição que valoriza a música e a música coral principalmente, sempre no Mackenzie houve muito apoio para esse tipo de coisa. E quando tem apoio e tem investimento, a gente consegue deslanchar muito. E isso, de certa forma, foi fundamental em todo o processo de escolarização com a questão musical. A educação musical do Mackenzie é muito valorizada. Isso nós temos, hoje existe uma lei da obrigatoriedade da música, mas isso no Mackenzie nós temos há muitos anos, né? Sempre teve no Mackenzie uma valorização do ensino da música e da aprendizagem. E como é que isso possibilita, isso eu gostaria de voltar a esse ponto, a questão da formação da identidade da pessoa, né? Como que nesse aspecto a música, então, porque o senhor tinha falado ainda há pouco, né? Tá. Olha, tem alunos nossos que voltam aqui, né, sente saudade do Mackenzie, enfim, o que essa música, que muitas das vezes tem esse cunho religioso, possibilita que a formação, né, da identidade de uma pessoa? A música, essa música que nós estamos falando, ela é feita numa ambiência, dessa ambiência da igreja e que a gente tem aqui, a realidade. Essa música ela é uma música feita em grupo, ela é feita no coletivo. E aí é a grande chance do exercício de toda a questão ética, de toda essa formação acontece a partir da prática. De coletividade, de né? toda, da coletividade, da alteridade, porque para você poder cantar num coro, você precisa respeitar o que você precisa ouvir outros,
precisa ouvir quem já fez, precisa respeitar a experiência de quem é mais experiente. Então, são várias possibilidades que aquela experiência permite a você de aprender, de realmente vivenciar questões. Eu vejo as questões éticas, principalmente, que é o nosso grande bojo, né? Quer dizer, a ética cristã, ela é muito... A gente tem um desenho muito claro do que é ética cristã, né? E num exercício, por exemplo, de um coral, você pode aplicar isso com a maior facilidade. É o campo para se aplicar esse tipo de coisa. Mas os corais passaram uma época, falando de modo geral, um pouco adormecidos. E como é que é hoje, né, na escola, com as novas gerações, tendo em vista que há aí, por assim dizer, uma concorrência musical, né, de uma música, digamos assim, como o hip hop, o rap. Como é que os corais, né, o coral aqui, essa tradição do coral no Mackenzie, lidar com esses outros formatos de música, digamos assim, né, que acabam sendo muito também atraentes para as novas gerações? Sim, você citou meu trabalho, né, de mestrado, ele justamente conta uma história desse coral que começa com crianças e vão até a juventude, cantando juntos, o mesmo grupo, e são 10 anos juntos. E aí vai muito da liderança, né? De quem está à frente desse grupo. E é um trabalho de pesquisa constante, de estar conversando, dialogando e cantando com a realidade, com o seu entorno, com o seu contexto musical. Você tem que estar o tempo todo ligado com isso, no sentido de estar se atualizando mesmo. Então, os coros faziam... Nós tínhamos uma experiência, por exemplo, de uma canção indígena, nós levamos para a Alemanha, foi um furor. Enquanto se cantava uma canção indígena, bem com batuques indígenas, aquela coisa toda, uma criança de dentro, nós estamos na Alemanha, de dentro dessa massa sonora, começava o solo de uma canção de Bach, de um hino de Bach, na Alemanha, e nós estamos dentro de uma igreja. Então, essas mesclas, essas brincadeiras de sonoridades, essas possibilidades de novas texturas, vai da pesquisa do líder. Se o líder for um líder tradicional que mantém... O que o senhor chama de líder? Líder, o professor? O regente, né? Tá. É que hoje em dia a gente já chama de liderança musical, coordenador musical, e não mais a figura do regente. Tá. A começar daí. Quem é sempre regente do coral e mantém uma tradição daquele coral tradicional, realmente não vai dialogar com a realidade e aí vai esvaziar mesmo, né? Os jovens não ficam, por exemplo, cantando, né? Tá. Então, é nesse aspecto aí que estava falando, né? Como motivar o jovem, a criança e o jovem, porque a criança até vai, né? Mas o jovem, com toda essa sedução que há de músicas, como fazê-lo realmente se voltar para a música. Mas eu gostaria que o senhor nos respondesse no próximo bloco. E você já sabe, continue aqui conosco no Café Pensamento. A aurora boreal, ela é um espetáculo natural, ela é hipnotizante, ela é... O que ela é? No Polo Norte, a aurora boreal. No Polo Sul, a aurora austral. E o que sabemos até agora é que são as luzes coloridas que parecem brincar no céu dessas regiões geladas. Mas por quê? Bom, a culpa é do Sol e suas tempestades solares. Essas tempestades são diferentes. Não tem raios nem trovões, mas partículas. É assim, o Sol tem uma espécie de plasma que o envolve. A temperatura ali não é nada amena, 6.000 graus Celsius. Esse plasma libera milhões de partículas energizadas para todos os lados e algumas delas chegam à Terra. Aqui elas encontram nosso escudo magnético e são levadas até os polos, onde existem alguns buracos.
Por ali, elas alcançam nossa atmosfera e liberam energia em forma de onda. Pronto, de 70 a 100 metros acima da superfície da Terra, forma-se a aurora boreal, ou austral, ou alienígena. Porque esse não é um fenômeno exclusivamente terráqueo. Em Júpiter, Saturno e Marte, os ventos solares também criam luzes dançantes. Mas se você não está disposto a ir tão longe assim para ver esse fenômeno, programe-se para viajar nos meses de fevereiro, março, abril, setembro ou outubro para regiões como Noruega, Alasca, Finlândia. Aí é só encontrar um lugar afastado das cidades e curtir o show. São inúmeros livros que eu posso recomendar. O que eu recomendo, do ponto de vista emotivo, ou o primeiro livro que me vem à cabeça quando eu penso no processo de leitura, é um livro que me pegou quando eu era menino, quando eu era adolescente, devia ter mais ou menos uns 11 anos, que caiu na minha mão, emprestado de um vizinho, aqueles velhos empréstimos de livros, chamado Menino no Espelho, do Fernando Sabino, que para mim foi um livro de extrema importância, por quê? Porque é como se ele tivesse aberto para mim as portas da leitura. Fernando Sabino escreve Menino no Espelho, que é uma história de um menino que se chama como ele, Fernando, que tem uma grande amiga, que é a Mariana, e tem outros comparsas, por assim dizer. Então ele faz um apanhado dele adulto, revendo a criança que ele era no quintal da casa, conta todas as bagunças, aquela epopeia mesmo da infância, suas aventuras, o primeiro amor, a briga com o valentão da escola, a casa mal assombrada, ou quando ele ficou perdido na selva, quando ele aprendeu a voar, a galinha que ele salvou, que ia virar galinha ao molho pardo, que ele chamava de Fernanda, inclusive. Em verdade, é toda a história da infância. Que pelo que eu soube depois, na época eu não sabia, a infância era algo muito marcante na vida do Fernando Sabino. Tanto é que depois de morto, ele pediu para que colocasse na lápide dele o seguinte dizer: aqui jaz Fernando Sabino, nasceu homem, morreu menino. Então é um livro que tem muito a ver. É muito complicado falar que é a história do próprio autor, mas que pelo que ele diz depois em outras entrevistas, em outros momentos nós podemos achar, é que tem um pouco a ver, de uma maneira fantasiosa, é óbvio, com a própria vida dele quando criança em Minas Gerais. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com o professor Jonas Nogueira, que é o coordenador de artes do Colégio Mackenzie. Professor, no bloco anterior eu havia perguntado de qual é o trabalho que vocês fazem para atrair o jovem ao coro, né? Ou seja, que possibilite ele vir realmente a gostar de cantar em um ambiente contemporâneo que nós temos, de vários, diversos tipos de música, né? Como hip hop, por aí vai. Como é que é isso? A gente tem que trazer, inclusive, essa ideia do regente para o contemporâneo. Quando eu falo do orientador musical, do coordenador, é isso. Hoje, a pessoa que está à frente desse trabalho, ela tem que ter a empatia. Então, eu, por exemplo, respeito muito o que aquele grupo quer, o que aquele grupo escuta. Então, qual é a escuta deles? E sem preconceitos nenhum. A gente pega, então é isso que você escuta? Então, a partir daí, eu vou te trazer uma outra coisa. Outra possibilidade. E nós vamos ver, isso é uma coisa bem da arte contemporânea, né? Uma possibilidade dentro do pensamento contemporâneo, a partir do que você me traz, do que eu te trago, o que nós podemos recriar e fazer uma outra onda, né? Uma outra forma de fazer música. Né? Além do que você tinha falado da questão musical, também, né, como coordenador de arte, você falou que também tem teatro, tem artes visuais. O senhor poderia falar qual é esse desdobramento aí dessas outras áreas? O projeto hoje do Núcleo de Desenvolvimento Artístico, é o nosso NDA lá no colégio,
ele prevê várias questões, até para começar desde criancinha, né? Então, desde a educação infantil, lá com 3 anos, as crianças já participam desse movimento artístico, para criar essa nova política cultural artística. E aí tem artes circenses, tem teatro, temos dança de vários estilos, dança, tem o hip hop, o movimento de hip hop lá dentro, aí tem o balé clássico, e vão todos se convivendo e conversando. Então, quando nós temos as mostras são todas ligadas, né? Assim, o grupo de teatro desceu, apresentou, o outro dançou, subiu, aí já tem outro cantando. E como é que é especificamente ao teatro? Porque inclusive, acho que eu já vi jovens aqui. Vocês têm um grupo de teatro, não tem? Temos um grupo de teatro que também funciona como coral cênico, né? E que cantam. Eles fazem ao mesmo tempo coral cênico. Isso, Tá. Porque é sempre essa mescla de linguagem. E o Mackenzie já tem uma tradição aqui teatral, ou não? Ou engano? Não, isso foi nessa época, na década de 90, que com a montagem do Departamento de Arte e Cultura, né, o Coordenadoria de Arte e Cultura, aquele departamento, na época nós tínhamos os corais e a partir do coral nós criamos uma modalidade, o Parcival Moda, né, o maestro Parcival, uma modalidade chamada coral cênico. E aí a necessidade e a forma de trazer o teatro para cá. Porque o teatro é uma tradição, dentro daquele contexto sacro que a gente está falando, mais dos jesuítas, né? É claro. E aí o protestantismo é muito forte à música. Mas aí nós conseguimos trazer para a nossa instituição o teatro e o respeito por essa arte também, bastante importante. E nesse aspecto, hoje há espaço como para isso. fazer também com que a criança, o jovem, não seja mais uma tarefa escolar, né? Ou seja, que essa dimensão artística não vire mais uma... Que eu estou falando, estou lembrando um pouco das minhas, por exemplo, aulas de educação artística na escola. Nossa, mãe, não era um negócio que possibilitava um prazer, ou na época era até coisa era mais geometria do que realmente... Exatamente. Ou seja, era mais uma dor de cabeça, digamos assim, exato. Mais uma tarefa. Então, como fazer com que as artes realmente elas possam despertar, desenvolver o gosto em relação ao processo criativo do indivíduo e não mais uma tarefa, não mais algo que tem um aspecto conteudista? Eu acho que a palavra-chave para isso que responde é liberdade. Deixem os artistas livres para darem aulas e ensinarem e deixem as crianças livres para vivenciarem a arte, os jovens também, a arte com liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de tempo, é um outro tempo didático. Existe uma outra metodologia para ensinar arte. Na pedagogia aqui do Mackenzie, eu já trabalhei com fundamentos do ensino da arte, é uma outra metodologia. Que, curiosamente, assim, só com título de curiosidade, os franceses, há 10, 15 anos, a escola pública lá na escola deles, chamaram os artistas, por favor, nos ensine, para ensinar a escola como ensinar com essa metodologia de fazer arte e aprender fazendo ou vivenciando a experiência artística, né? Então, tem que ter esse elemento da liberdade, de poder, é uma fruição. A grande palavra é fruição. A aula não pode ser metodológica, não pode ser aquela coisa toda metódica, né, e muito chata, né? Tem que ser realmente uma fruição, onde o professor é tão capaz e tão capacitado, ele tem que ser muito competente, para o que vem surgindo, ele vai amarrando, alinhavando para que aquilo gere conhecimento, mas são coisas que vão emergindo da experiência, da vivência ali na hora, né? Você estava falando a respeito lá da escola francesa. Geralmente, quando a gente justamente vai à França e a Paris, a gente vê muitas escolas que fazem visita a museus. Os museus são lotados. São lotados, inclusive. Como é que é aqui? Como é que o Colégio Mackenzie faz em relação à visitação a museus, a exposições? Como é que é o trabalho de vocês? Não, isso é para a gente de uma extrema importância. Por exemplo, agora temos a Bienal aí. Então, nós estamos organizando como os nossos alunos vão. Ou vão dentro do período da grade curricular, ou nós fazemos um vai quem quer, eu vou estar lá, uns programas assim. Que às vezes aos finais de semana, para a família poder participar, eu como professor de arte, vou estar no museu tal e preparado para orientar vocês para verem a exposição.
E aí as pessoas vão ou deixam os filhos, depois vão buscar 2 horas depois. E então existe uma política no sentido de trazer não só a criança, nosso aluno, como a família para esse desenvolvimento cultural, né? E de saber apreciar a arte. E os pais participam? Participam cada vez mais. Aliás, se deixar, eles participam mais. Eu estou fazendo agora uma campanha recente que é para o Castelo Rá-Tim-Bum, visita a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, e assim, lotado de pais, né? São os pais que querem, as crianças nem sabem direito do que se trata. Mas são a família toda empenhada nisso. E a escola dialoga muito com essas famílias e com as crianças levando. Então, existe um programa. Nós temos um programa do 6º ao 9º ano, que é o Fundamental 2 hoje, que é uma visita a todos os equipamentos de arte, né, da cidade. Legal. Então, estamos levando um programa para que a criança veja pelo menos, o adolescente veja pelo menos os principais, aí uns 10 a 12 museus e equipamentos de arte na cidade. Em relação ao teatro, vocês costumam, por exemplo, levar os alunos algumas peças de teatro? Sim, e trazer teatro, né? Como nós temos aqui 2 bons teatros, principalmente o Rui Barbosa, a gente tem trazido. Nós tivemos com a Cia Imago, aí trazendo Pedro Lobo. Então, durante o ano, umas 2 vezes por semestre, a gente traz apresentações aqui. Para os jovens, a gente tem trazido muito teatro que fala já de literatura, por conta do vestibular. Então, já é uma outra forma, né? Que já aproveita dentro da própria grade curricular. Aproveitando, ganhos. Como é que é também a parte de artístico, mais ligado à literatura? Por exemplo, poesia? Há algum programa educacional, por exemplo, de recitar poesia? Porque me parece que a princípio parece algo muito ultrapassado, old fashion, mas da importância, né, de se prestar atenção aos textos literários. Eu sempre defendo muito essa ideia, porque as pessoas têm essa visão de que a jovem criança não gosta de arte, essas coisas são coisas para velho, essas coisas, né? Mas a gente defende muito aqui, não é. Oportuniza, aproxima os jovens disso. Nós temos um sarau anual, onde eles produzem os textos. Aí são os textos escolhidos, vão para um livro. Nós estamos fazendo o ano que vem, a 30ª edição desse livro, chama Ler Mac. E aí tem um sarau do lançamento, com noite de autógrafos e tudo mais. É muito interessante. E é sarau mesmo. O carinha tocando piano, vem o outro no violino, o outro declama, e aí vem um tocando guitarra, e a gente vai pegando os talentos dos alunos e criando um sarau mesmo. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Né? Eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer a você. E até o próximo Café Pensamento. Difícil encontrar alguém que não goste de chocolate. Além do sabor maravilhoso, o chocolate possui substâncias que atuam no cérebro, deixando a pessoa mais feliz e relaxada. Existem até pessoas que são consideradas viciadas em chocolate, os chocólatras. Napoleão, por exemplo, levava o doce durante suas campanhas. E já que estamos revirando o passado, que tal saber um pouco mais da história do chocolate? Chocolate, chocolate, chocolate. O chocolate nasceu na região que hoje corresponde ao México. Na época, ele era uma bebida, considerada sagrada pelos índios maias e astecas. O problema é que essa bebida era ingerida sem nenhum tipo de adoçante, ou seja, era bem amarga. Somente quando o chocolate chegou à Europa, ganhou um sabor mais adocicado. Os europeus viram que o chocolate ficava muito mais gostoso com a adição de açúcar, canela ou anis. Daí nasceu o chocolate como conhecemos hoje. E o doce ficou tão bom, mas tão bom, que nós brasileiros nos tornamos verdadeiros apaixonados por chocolate. Atualmente, o consumo anual de um mexicano é de 400 gramas. Já o consumo anual de um brasileiro chega a 2 quilos. Pois é, nós já consumimos mais do que os pais do chocolate. Mas quem consegue resistir, não é?
Olha, um livro que eu li recentemente, achei muito legal, chama-se Na Sala com Danusa, que é com a Danusa Leão. Todo mundo conhece, uma figura conhecidíssima no Brasil, foi esposa do Samuel Weiner, né? E eu ganhei de uma prima minha, ela tinha esse livro, falou, lê, tal, é diferente. Eu confesso que no começo eu falei, vou ler o livro da Danusa, tal, ele fala sobre etiqueta, será que eu leio e tal? Mas confesso que eu li o livro eu li o livro acho que em 2 horas, achei o máximo o livro. Ela fala questões muito interessantes de etiqueta em casa, no trabalho, no transporte público, com amigos, em festas. E eu acho que é um livro muito interessante. Todo mundo deveria ler para saber um pouco mais ter um pouco mais de comportamento, um pouco mais de educação, que às vezes a gente não tem por aí, né? Ela busca situações comuns, festas, aniversários, recepção, ou você na sua casa dando um jantar para amigos íntimos, etc. e tal. Ela busca esses vários momentos, né, da vida social. E ela dá várias dicas. Como ela é uma mulher muito viajada, muito educada, socialite também, então ela traz muitas dicas interessantes. Muitas delas até a gente já conhece, etc. e tal. Mas uma ou outra assim também, ela sempre traz uma coisa nova. Eu achei que valia a pena, acho que todo mundo deveria ler. É um livro que a gente não dá, de repente, num primeiro momento, uma importância, né? Vou ler um livro sobre etiqueta, mas eu achei o máximo. O sinal da TV digital já está no ar e o melhor é que não precisa pagar assinatura para ver. Que tal a imagem digital? Perfeita. E aqui no carro? Imagens são incríveis. E a imagem do jogo de futebol? Ó, imagem digital aqui no ônibus. Celular em todo lugar. Uau, quem disse que imagem boa é só em casa, hein? Sinal da TV digital. É pra você. É de graça. É bom de ver.